Fala galera, hoje é dia de Carnificina Absoluta. É uma história da Marvel, escrita por Donny Cates e desenhada por Ryan Stegman no ano de 2019. Depois do primeiro contato com Nu e da ligação de Grendel com o Carnificina, Cletus Kasady inicia uma cruzada em busca dos Codex, na intenção de despertar o deus dos simbiontes e assim começar na Terra uma verdadeira Carnificina Absoluta. Para entender melhor essa história, é extremamente recomendado que você entenda o contexto todo. Por isso eu já fiz vídeos aqui sobre Venom Rex e sobre Carnificina Renasce. Para esses vídeos vai ter os links aqui na descrição. Então assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece tudo isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com Ed Brock andando pelas ruas de Nova York, explicando para Dylan quem é Nu, o deus dos simbiontes. Explicando também a ligação do Carnificina com a busca pelos Codex. Ed está tentando levar Dylan para algum lugar seguro, enquanto ele tenta encontrar um plano para evitar que o Carnificina continue o despertar de Nu. Os dois precisam se manter escondidos, sem chamar a atenção, porque Ed está sendo procurado pela morte de Lee Price na penitenciária da Ilha Riker, que na verdade é culpa de Cletus Kasady. Mas quando Ed percebe que tem alguém de sobretudo o seguindo, ele corre com Dylan para uma estação de metrô. Só que enquanto o vagão se aproximava, alguém empurra Ed e Dylan nos trilhos do trem. Esse alguém era Cletus Kasady. Mas o ser de sobretudo que seguia Ed não era uma pessoa, era o seu simbionte. E se unindo a Ed nesse momento de urgência, o Venom para o vagão e salva Dylan, mesmo que isso descarrile todo o metrô. O simbionte se desculpa com Ed Brock por ter mexido com a sua mente, mas eles precisam ficar juntos agora nesse momento de necessidade. Com toda a confusão na estação, policiais surgem e tentam render Ed Brock, que é um procurado, e dizem para ele entregar o garoto. Então, até para a segurança de Dylan, Ed diz para que ele fique com os guardas. Mas antes de qualquer coisa, o vagão do metrô explode. E dali aparece a real ameaça: o Carnificina. Agora, ele tá numa aparência ainda mais assustadora depois de ter se fundido ao simbionte Grendel e depois de ter consumido vários códices nesses últimos meses. O Venom e o Carnificina começam um combate, onde Ed claramente fica em desvantagem agora com esse poder imenso de Cletus. E ele é espancado com uma força que nunca foi atingido antes. Caído ali, Ed ainda consegue pensar num plano, e quando o Carnificina o agarra, ele segura no trilho eletrificado do metrô, e mesmo ele sendo atingido, essa descarga de energia elétrica pelo menos deixa Cletus totalmente desestabilizado. Se soltando dos policiais, Dylan pula nos trilhos para ajudar o seu irmão, e juntos os dois conseguem fugir dali. Sendo recuperado pelo simbionte no caminho para fora, o Venom anda junto de Dylan pelas ruas no meio da chuva, até chegar num prédio. Mais precisamente, no apartamento número 616, onde nessa época vivia Peter Parker. Mais tarde, numa cafeteria, Ed Brock conversa com o Homem-Aranha, que inclusive as pessoas do local pensam que se trata só de alguém fantasiado mesmo. E ali, Ed conta sobre toda a situação atual envolvendo o Nu e o Carnificina, porque ele precisa de ajuda. Dylan se senta mais longe para que os dois possam conversar, e ali Ed admite que o garoto é seu filho, mas não quer que ele saiba disso por enquanto. Só que essa conversa é interrompida por uma notícia na TV do local. Uma pilha de corpos foi encontrada no meio de um grande espiral. Corpos que foram desenterrados dos seus túmulos. Pessoas como Angelo Fortunato, Leslie Gesneria e o general Thaddeus Ross. Então Ed percebe que são pessoas que já estiveram ligadas a algum simbionte pelo menos uma vez na vida.
Ou seja, o Carnificina tinha consumido seus códex. Perturbado, Ed diz que Anne Weying provavelmente estava naquele buraco também. Nesse instante, eles são interrompidos por assaltantes que são combatidos imediatamente pelo Homem-Aranha enquanto a conversa continua. Agora que Cletus tem os códices de pessoas mortas o suficiente, ele vai atrás dos vivos. Então eles precisavam encontrar uma forma de tirar o códex das pessoas sem matá-las. E pela urgência, eles não poderiam ir até alguém como Reed Richards, que teria que começar toda uma pesquisa do zero. Eles precisam de alguém que já tenha conhecimento sobre os simbiontes e sobre o Codex. E Ed conhece alguém que pode ajudar. Com isso, eles vão até o encontro do outro Reed Richards, o Criador. Ed e Dylan chegam primeiro, mas logo em seguida o Homem-Aranha aparece com Normie, o filho de Harry Osborn, que foi infectado um tempo antes quando Norman Osborn usou o simbionte do Carnificina se tornando o Duende Vermelho. O Criador já estava trabalhando numa máquina para extração de códex, mas ela não tinha sido testada ainda. Só que nenhum deles permitiria que as crianças ou eles próprios fossem as cobaias. Eles precisavam de algum outro candidato. E assim, Peter e Ed se olham e pensam na mesma pessoa: Norman Osborn. Desde que Norman usou o simbionte do Carnificina para se tornar o Duende Vermelho, a sua mente foi drasticamente afetada, deixando nele uma espécie de nova personalidade, e ele agora acredita que é o próprio Cletus Kasady. Então Norman, atualmente, é mantido preso no Instituto Ravencroft. Com a ajuda de John Jameson, o Homem-Aranha e o Venom acessam a área de segurança máxima onde Norman é mantido. E eles precisam tirá-lo dali com vida, antes que o Carnificina o encontre. Mas talvez isso seja tarde demais, porque nesse momento, John começa a se contorcer. Ele sente o Carnificina na sua mente. Afetado, ele dispara e liberta a cela de Norman. John Jameson tinha sido infectado. E agora ele estava reagindo à presença do seu comandante, porque Cletus Kasady estava ali. Usando os parasitas ligados ao seu simbionte, Cletus infecta a todos naquela prisão e os usa como seus soldados. Com isso, o exército do Carnificina aumentava cada vez mais. O alarme da cela de Norman Osborn é disparado, e logo depois que isso é controlado, o Venom e o Homem-Aranha são surpreendidos por um exército de maníacos controlados pelo psicótico Carnificina. O problema é que eles eram muitos para que os dois pudessem combatê-los sozinhos. Então o único caminho possível para se salvar era entrando na mesma cela de Norman, que agia exatamente igual a Cletus Kasady. O Venom o nocauteia para que ele e o Homem-Aranha pudessem pensar em algo. Mas eles estão numa cela de segurança máxima. Nem a força sobre-humana deles derrubaria aquelas paredes facilmente. Eles não podem deixar o Carnificina conseguir o Codex de Norman, ou tudo ficaria ainda pior. Então, além de tentar sair dali, eles têm que salvar o seu inimigo. Enquanto o Venom tenta segurar a porta daquela cela, o Homem-Aranha golpeia a parede com toda a força, tentando conseguir uma saída. Mas o Carnificina tá forte demais e a força ele invade o local. Cletus não tá ali para matar Norman, ou para consumir o seu Codex nesse momento. Ele tá ali para criar um sucessor, porque com o seu simbionte ele vai tornar Norman num novo Carnificina. Cletus Kasady só deseja uma coisa nesse momento: libertar o deus do abismo Nu e desencadear uma era de escuridão e morte por todo o universo. Para isso, o seu exército de seres controlados pelo simbionte Grendel era cada vez maior. E agora ele tinha um novo líder para esse exército: um novo Carnificina. No último instante, usando a força do Homem-Aranha e do Venom em conjunto contra aquela parede de concreto, os dois conseguem finalmente fugir dali. Mas, em vez de continuar atrás deles, o Carnificina diz para Norman que eles devem esperar para atacar no momento certo. E existem outros códex para encontrar por enquanto.
A salvo agora, Peter decide ir atrás de outros para ajudar, como o Capitão América e o Wolverine, que inclusive também seriam alvos do Carnificina, já que eles também foram assimilados por simbiontes em algum momento da vida. E enquanto o Homem-Aranha vai atrás disso, Ed Brock recebe uma ligação do Criador. Esse Reed Richards Ultimate teve alguns problemas com simbiontes controlados invadindo o depósito onde trabalhava na máquina de extração de códex, e onde Dylan e Normie foram deixados. Os simbiontes da Fundação Futuro foram controlados e atacaram o local, e mesmo tendo que combater isso, o Criador ligou para Ed para avisar uma coisa. Anne Wynn, a sua ex-esposa, não foi encontrada na pilha de corpos. Ela não foi desenterrada porque não manteve o seu códex. O Criador acha que, de alguma forma, Dylan, na verdade, é o Códex encarnado. Assim, o filho de Ed Brock é um alvo do Carnificina. O exército de Cletus aumentava drasticamente, e além de consumir alguns códex, ele possuía o controle de alguns outros simbiontes para que a sua caçada e devastação fosse ainda maior. Por isso, a Grito, ou os simbiontes da Fundação Vida, se tornaram aliados do Carnificina contra a sua vontade, por exemplo. Enquanto isso, pelas ruas da cidade, a horda de assimilados busca o máximo de hospedeiros que tenham um códex e eles encontram Mac Gargan, o Escorpião, já que ele foi o Venom por um período no passado. Para evitar que o Carnificina fique mais poderoso ainda, Miles Morales tenta ajudar o Escorpião, já que a sua explosão de veneno se mostrou eficiente contra os simbiontes. Mesmo assim, isso não era o suficiente. O exército de Cletus era imenso, e até mesmo com o Venom aparecendo para ajudar, o combate parecia perdido. Norman Osborn, como Carnificina, estava ali e perfura a coluna do Escorpião, extraindo seu códex. Mac Gargan não morre, mas a sua coluna foi destruída. Miles ainda tenta salvá-lo, mas o pior acontece. Ele é capturado e assimilado, se tornando mais um soldado para o exército do Carnificina. Sem ter o que fazer, Ed Brock diz que vai dar um jeito de recuperar o garoto. Só que enquanto ele se lamentava, de um lado o Escorpião era atacado por assimilados, e do outro, Norman, como Carnificina, estava pronto para atacar Ed Brock. O simbionte Venom ataca Norman, praticamente o atravessando com um golpe, mas Ed vê Mac Gargan quase sendo assassinado, e ele prefere salvá-lo em vez de continuar ali e matar Norman. Só que o simbionte se recusa. Ele hesita, afirmando que eles precisam acabar com Norman e recuperar o seu códex antes que o seu simbionte o recupere. Mas Ed não vai deixar alguém ser morto ali bem na sua frente. Então, frustrado, o Venom aceita e se liga a ele mais uma vez, mas diz que isso não pode mais acontecer. E avisa que se Ed não for forte o bastante para acabar com o reinado de terror do Carnificina, então ele vai encontrar um novo hospedeiro que seja. Depois de fugir dos ataques nas ruas com o Escorpião não sentindo as pernas, o Venom volta para o antigo armazém de Rex, onde ele deixou Dylan com o Criador. Mas em vez disso, Ed encontra ali Homem-Aranha, Wolverine, Capitão América, o Coisa e Bruce Banner. O Homem-Aranha diz a Ed que os super-heróis sabem que não foi ele quem matou Lee Price na Ilha Riker. E o Capitão América garante que tá tudo bem. Ele pode ficar tranquilo com relação a isso. Então Ed pergunta onde tá o Criador. E o Coisa diz que o pequeno Reed fugiu depois que os super-heróis apareceram. Na verdade, o Criador teve alguns problemas com os simbiontes que atacaram o local e acabaram possuindo ele próprio num novo híbrido. Mas Sleeper, uma das crias do Venom, surgiu no planeta sentindo a ligação dos simbiontes aumentando e apareceu para ajudar. Para ajudar principalmente Dylan. Isso manteve o híbrido ocupado até que os heróis chegaram a tempo para ajudar. E com isso, o Criador desapareceu depois desse combate.
Bruce Banner diz que, independente da total falta de ética do criador, a sua ciência é correta e a máquina de extração de Codex funciona. O pequeno Normie teve o seu Codex extraído com segurança, e agora os outros heróis são submetidos, deixando só Ed, Peter e Bruce Banner como vigias. Com isso, um tempo depois, Ed observa os heróis nas cápsulas de extração, quando o Homem-Aranha se aproxima e pergunta se ele tá bem, e se ele pretende contar para Dylan que o garoto é o seu filho. Com essa informação, esse Ed sorri, quando o verdadeiro Ed Brock se aproxima, gritando que não era ele ali. Aquele era o Carnificina. Disfarçado mais uma vez, ele se infiltrou e agora sabia do segredo de Ed Brock, e estava pronto para ir atrás do pequeno Dylan. Mas enquanto Ed quer ir atrás do seu filho, o seu simbionte quer lutar. E como ele disse antes, caso Ed não fosse forte o suficiente para isso, ele ia achar alguém que fosse. Assim, ele abandona Ed Brock, e o escolhido para ser o seu novo hospedeiro é Bruce Banner. Se unindo ao cientista então, o que importava para o simbionte era o seu outro. E desse jeito, o Hulk se torna o novo Venom. Enquanto um Hulk venomizado luta contra o Carnificina, Ed Brock vai para o depósito de armas com Dylan, Normie e o Homem-Aranha. A maioria das armas ali são eficazes contra simbiontes, então eles podem se manter a salvo por um tempo. E tempo é o que eles precisam. Pelo menos 10 minutos para que o Capitão América, Wolverine e o Coisa possam sair das cápsulas de extração do Codex. Então Ed Brock se equipa com algumas armas, inclusive com o escudo do Capitão América, e diz que ele vai manter os simbiontes ocupados enquanto o Aranha deve ficar ali protegendo as crianças, porque tá na hora dele fingir que é um herói. Assim, enfrentando a horda de infectados pelo Carnificina, Ed vê Miles Morales entre eles. Ed então tenta resistir àquele exército assassino e lembra o que Miles fez antes. Usando uma espécie de luva eletrizada, Ed ataca Miles com golpes elétricos, como se fosse a sua explosão de veneno, que é eficaz contra os simbiontes. E com esse ataque, o simbionte que comandava Miles é destruído e o garoto volta ao normal. Ed Brock conseguiu cumprir a promessa de salvá-lo. Mas o problema acontece na luta do Carnificina contra o Hulk. Cletus usa a extensão do seu simbionte para afetar diretamente o cérebro de Bruce Banner, e com isso anular sua conexão com o hospedeiro. Desse jeito, o Carnificina consegue facilmente retirar o Venom do Hulk, e Bruce Banner é derrotado. Com todo o poder que ele já tinha, ao absorver o Venom agora, o Carnificina se torna mais poderoso do que nunca, quase se transformando num dragão simbionte como Grendel. A sua energia obscura está quase completa para despertar Null. Tudo parecia perdido, não tinha mais nada que Ed Brock pudesse fazer. Mais 10 minutos se passaram e agora Capitão América, Wolverine e Coisa estão ali para ajudar. Ed não estava sozinho. Enquanto os três distraíam Cletus, Miles diz para Ed que o exército de simbiontes está indo na direção da máquina de extração de Codex. Acontece que o criador mentiu sobre a máquina destruir as células. Na verdade, ela extraía e guardava os Codex. Ou seja, existia um depósito inteiro com códices extremamente poderosos. Com a esperança restaurada, Ed luta para chegar até a máquina. Enquanto fora, o Carnificina derrotava aqueles 3 heróis, e nos depósitos de armas, o Homem-Aranha lutava contra um exército de simbiontes liderados por Norman Osborn. Cletus Kasady tem tanto poder agora que recria as asas de Grendel e voa dizendo que a vinda de Nu se aproxima. Ed, ao chegar na máquina, encontra o depósito de Codex, e ele só tinha uma opção. Ele consome todas aquelas células que se mesclam com o seu próprio Codex. Ed
sente o poder daquilo. O poder do Capitão América, a força do Coisa, a resistência do Wolverine. E assim, ele se transforma em algo novo. Ed Brock se torna num novo Venom, extremamente poderoso, com um poder até mesmo equiparado ao do Carnificina. E assim, ele parte agora para a batalha final. Carnificina totalmente obscuro pelo abismo, contra um novo Venom mesclado com outros Codex. E com isso, um combate imenso se inicia. Essa ligação dos dois com esses novos poderes os ligam à colmeia. Ambos podem sentir o poder de Null. Mas Ed Brock diz que não se importa com Null. Ele só quer o seu simbionte de volta e Cletus Kasady num túmulo para sempre. Pelas ruas acontecem vários combates de heróis contra o exército de simbiontes. O Manto surge levando antigos aliados como Adaga, Morbius, Punho de Ferro, Deathlock, Flama, Capitã Marvel, Grito e até mesmo Deadpool. E no armazém de Rex, o Homem-Aranha continuava combatendo Norman Osborn, indo até o seu limite para derrotar esse novo Carnificina e para proteger as crianças. Peter fica inconsciente depois de usar toda a sua energia para derrotar Norman, mas o simbionte passa a agir sozinho e ele próprio vai atacar os garotos. Mas antes que pudesse fazer algo, Dylan se irrita e de alguma forma ele emite uma energia que afeta o simbionte, destruindo aquela criatura, a desintegrando imediatamente. E logo em seguida, Dylan desmaia. Existia algum poder desconhecido do garoto em relação aos simbiontes que ele ainda não sabia que tinha. As crianças pareciam a salvo, mas o Real Carnificina e o Venom continuavam o combate do lado de fora, e a batalha é levada até o armazém, chegando até ali destruindo o teto do local. Então, rastejando em direção das crianças, o Carnificina ri e diz que Dylan é a peça final do quebra-cabeça, e pega o garoto. Esse era o plano de Cletus o tempo todo. Entre o Carnificina e o Venom, eles já tinham códices mais do que suficientes para despertar Null. O que ele precisava era juntá-los. Então agora Cletus, com Dylan capturado, dá uma escolha para Ed Brock. Cletus pode consumir o Codex de Dylan, que vai morrer no processo. Ou Ed mata Cletus consumindo seu simbionte, e essa junção seria suficiente para despertar Null. De qualquer forma, o Carnificina venceu. Ed foi manipulado para pegar os códex daquela máquina e tá sendo manipulado agora para saber o que fazer. A escolha é entre salvar o seu filho ou salvar o mundo. Então Ed Brock cria uma espada a partir do seu simbionte e a crava no corpo de Cletus, dizendo para ele se afastar do seu filho. O Carnificina é destruído com isso e passa a ser consumido pelo Venom, enquanto o corpo de Cletus Kasady cai sem vida. Mas à medida que se liga a ele e assimila o restante dos códices, esse poder reunido num único lugar causa uma reação e o Venom sente a colmeia. Assim, Null desperta. Ed Brock salvou os garotos, derrotou o Carnificina e com isso acabou libertando todos os que estavam sendo controlados pelo seu simbionte. Destruindo aqueles códices, o Venom volta ao normal e Ed agradece ao Homem-Aranha por ter cuidado do seu filho. De certa forma, Ed sente que vai ficar tudo bem agora, mesmo agora o garoto tendo ouvido que ele o chamou de filho. Mas no fundo, Ed Brock sabe que não venceu. O Carnificina o manipulou e ele conseguiu o que queria, porque anos-luz de distância dali, Clintar explode em bilhões de simbiontes, onde Null recupera as forças, reunindo uma frota de dragões simbiontes. E agora ele estava indo em direção da Terra. Deus está a caminho. E isso não é nada bom. E é desse jeito que termina a história. Carnificina Absoluta é uma grande saga, mas não é uma conclusão, e sim um meio.
A arte da HQ é ótima, muito bem detalhada, dinâmica e extremamente agradável, pelo menos na minha opinião. A narrativa é bastante fluida, mas tem esse sentimento de preparação. E isso se dá junto com o roteiro, porque a história em si não tem um desfecho. Propositalmente, ela é o meio de um arco muito maior. Venom Rex é o início, a apresentação dessa nova mitologia dos simbiontes com a introdução de Nu. Carnificina Renasce é um prelúdio para Carnificina Absoluta, que é um desenvolvimento. É um quadrinho que mostra como os simbiontes se tornaram perigosos para o mundo todo, ainda mais nas mãos de um psicopata como Cletus Kasady. O fim totalmente em aberto pode ser frustrante para algumas pessoas, mas lendo a HQ e sabendo disso, que é um meio, o aproveitamento é muito melhor. Então, como um todo, para o que se propõe a ser, a saga principal tem sim um roteiro muito bom. Carnificina Absoluta é pura destruição, puro sangue e terror. Exatamente para te preparar para o que vem pela frente. Porque Nu, o deus dos simbiontes, tá chegando. E nos Estados Unidos, o fim dessa saga toda começou a ser publicado agora no quadrinho King in Black. Então, quando essa HQ chegar por aqui, com certeza vai ser história para um outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.